Opa! Que isso? Curvas do Rola Moça. Que da hora, galera. Uma pequena estradinha de asfalto aqui que eu confesso que eu nunca imaginei que teria isso daqui no meio dessa pequena trilha. Fala turma, Bruno Tavares aqui, esse é o canal Qual Sua Viagem e hoje a gente está indo para a parte 2 de visitas em cidades que tem tantas coisas legais que eu precisei cortar em mais pedaços, tá galera? Então a gente está indo ainda para Monte Alto, que é um município aqui do interior paulista. Esse é o segundo vídeo onde que eu mostro, né, algumas belezas, algumas coisas legais no trajeto, tá? Então esse é o ponto final da nossa viagem, mas eu só vou falar sobre ele e como que a gente chegou aqui e as belezas que a gente teve no meio do caminho ao longo do vídeo, tá? Então fica comigo até o final. E essa é a segunda de uma trilogia, tá? Então na próxima semana, na terça-feira subsequente a essa, eu vou postar a terceira parte, que é de fato chegando em Monte Alto e mostrando para vocês as belezas da cidade, né, de Monte Alto aqui no interior de São Paulo. Fechou? Me chamo Bruno Tavares, esse é o canal Qual Sua Viagem, se inscreva aí e vambora que tem bastante coisa legal para mostrar aqui para vocês. Bora! Galera, tá frio, hein? 7 horas da manhã, domingão. Deve estar batendo uns 20 graus. Provavelmente um curitibano ou um gaúcho deve estar dando risada de mim, né? 20 graus, Bruno, frio? Mas para padrões riopretenses, 20 graus é frio, galera. É bastante frio. E a amplitude térmica aqui de Rio Preto ela é muito alta. O que eu quero dizer com isso? A variação entre a temperatura mínima e máxima, na minha opinião, é muito alta, cara. Então, por exemplo, na madruga a mínima bate ali 16, 17 graus e à tarde bate 33. Então é uma diferença do que? De mais ou menos 17 graus, cara. 17 graus de variação térmica no único dia é muita coisa, cara. Sente, faz um teste se vocês tiverem ar-condicionado em casa ou no escritório de vocês. Bota o ar-condicionado pra torar nos 16 e depois aumenta pro 30 pra vocês verem. Que doideira. Mas é bom, daqui a pouco só, o corpo ainda tá quente. Acordei umas 6 horas da manhã hoje, tomei um café, dei uma arrumadinha ali em algumas coisas. E a gente tá indo aqui pra Monte Alto. Pegar aqui a Washington Luiz. Vou ver se eu consigo fazer um caminho para desviar do pedágio que tem ali na frente. Pedágio que tem numa cidade chamada Catiguá. É uns R$8 a moto, então eu vou tentar fazer o desvio aqui pra gente economizar essa grana. Beleza? Vambora! Que hoje tem bastante coisa para ser feita. Bora! É, turma, não rolou. Eu deixei passar a entrada que tinha aqui pelo lado direito pra gente contornar o pedágio. Ia aumentar uns 8 minutos só aqui no caminho, mas eu tava distraído, acabei passando. Mas tudo bem. Vamos deixar aqui os R$9 super justos, entre aspas, contém ironia, aqui pra esse pedágio. Vamos lá. Certinho? Não precisa, obrigado, viu? É chato, galera, passar em pedaço de moto.
Eu sei que tem aquelas bolsinhas que coloca aqui em tanque, que facilita pra caramba. Mas, nossa, eu acho muito feio, cara. Feio pra caramba, tipo, mó cara de gambiarra, sabe? É prático, mas, sei lá, eu acho muito feio. Eu vou dar uma pesquisada pra ver se dá pra colocar sem parar em moto, cara. Não sei se dá pra colocar sem parar em moto. Vocês sabem? Coloquem aqui nos comentários. Daí eu vou ver se eu coloco ali no para-brisa, em algum lugar aqui da moto, sei lá. Vou fazer esse teste. Aí depois eu comento com vocês. Vambora! Quem conhece aquele ditado que diz assim: cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça? É. Por que eu digo isso, galera? Aqui a gente tá numa faixa contínua, né? A gente tem um caminhão aqui que tá andando a 15 km por hora e eu não tenho visão ali na frente para ultrapassar. E essa semana chegou lá em casa uma cartinha da Polícia Rodoviária Federal. Não é nem a Polícia Rodoviária só, é a Polícia Rodoviária Federal, PRF. Eu cheguei, eu vi a cartinha, daí eu falei, meu Deus do céu, que merda que eu fiz, cara. Aí eu abri, era uma multa de ultrapassagem em faixa contínua, visível, bem marcada e delimitada. Condutor não foi abordado por conta de fluxo de trânsito. 7 pontinhos na carteira e adivinhem, galera, R$1.400 a multa. É, eu posso ter ultrapassado, cara, não lembro. Foi em alguma viagem que eu fiz no final de semana, foi numa vicinal. E provavelmente ela pode ter sido, talvez, naquelas situações de pare e siga, quando o fluxo tá parado de um lado e o outro lado tá aberto, né, para vir, e eu devo ter ido, né, pelo canto dos carros ali para ficar parado na frente, né? Pelo acostamento não podia. Aqui pelo lado provavelmente eu vi que dava pra ir, eu fui. E tinha alguma polícia aí no meio desse trânsito, eu acabei não vendo, cara. E então é isso, um prejuizinho aí pra eu ficar ligeiro. Vou esperar ter visão, ainda não tenho visão pra ultrapassar. Daria pra ultrapassar, mas não vou não. E eu tô num dilema, será que eu recorro essa multa? Ou será que eu pago ela? Porque se eu pagar ela antecipadamente, eu tenho 40% de desconto. Então, em vez de pagar 1.400, eu vou pagar uns R$800 só. Então, eu vou salvar, querendo ou não, 600 conto, né, cara? E 600 conto é o quê? Metade de um salário mínimo hoje, líquido. Então, tô pensando aqui. Depois eu conto pra vocês o desfecho dessa história. Mas, lição de hoje: não ultrapasse em faixa contínua. Bora! Rapaz, aquela usina ali tá torando de fumaça, olha. Caraca, só poluição. Mas eu acho bonito pra caramba, galera. Não parece a chaminézinha do Titanic? 3 chaminés. Olha lá. E o vento tá brabo, hein? Olha o rastro. Cara, aqui pra região de Rio Preto faz uns 2, talvez 3 meses que não chove. O ar tá péssimo, seco, seco, seco. Vou ver se eu ligo o umidificador de ar que eu tenho lá em casa hoje. Eu sempre esqueço, cara. Eu entrei aqui na entrada da usina para ver se rola uma foto. Olha isso, o pau tá torando. Será que daqui fica bom?
dali daquele morrinho fica melhor, né? Eu vi uma chaminé ali que parece que ela tá no meio do mato, mas eu não vi nenhuma construção, galera. Então, deixa eu matar aqui o meu curioso interior para ver qual é que é daquela chaminé. Aqui, talvez? Nossa. Caraca. Por aqui ou por ali? Vamos ver por aqui. Ah, e ali tá falando que é proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Interessante. Aqui eu não vou entrar, porque aqui tem uma placa explícita, né? Mas vamos entrar ali por trás. Cara, olha que pé bonito. Cara, que estranho, né? Essa chaminé aqui no meio do nada. Ali tem uma construção e uma chaminé que tá desativada, mas o que será que era no passado? Olha isso. Cara, o que será que era? Que doideira. E por que será que tem uma placa tão explícita, né? Falando proibido a entrada de pessoas não autorizadas. Um canavial normal não tem isso. Bom, agora pra sair, dá pra gente sair por aqui mesmo, né? A placa tá virada pra lá. Ela fala que é proibida a entrada de pessoas não autorizadas, né? Mas ela não proíbe a saída. Eita, tem um trator ali, ó. Dois. Turma, olha isso. Aqui a gente tem uma visão privilegiada, panorâmica de uma outra usina. Não é aquela que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui a gente tem provavelmente deve ser algum tipo de substrato para as plantações de cana. Ou talvez aqui é uma parte da plantação que precisa desse substrato, né? Interessante. É óbvio que não é daqui porque destoa muito da cor da terra, né? Então é um cinza bem escuro, quase preto, sabe? Da cor do asfalto praticamente. Esses vários montes aqui, né? E lá para baixo a gente tem a usina que está a todo vapor. E aqui tá um cheiro de vinhaça ou vinhoto, né? Tanto faz. Fortíssimo. Então, por conta do cheiro, ali deve ser uma usina de etanol, de álcool, e não de açúcar, né? De etanol, de fato. Interessante, né?
É, turma, tem que ter um pouquinho de off-road, né? Eu saí de casa com zero planejamento para pegar a estradinha de terra hoje, até porque a moto tava bem limpinha, cara. E eu queria manter ela assim por mais uma semana. Mas o meu instinto explorador, ele sempre fala um pouco mais alto. Então eu entrei nessa pequena trilha aqui de 2 km, 2,5 km, para nós visitarmos um monumento que homenageia os imigrantes japoneses, cara. Vamos ver o que tem de legal aqui nesse monumento. Lembrando que todos os lugares, né, pontos de interesse que eu visito aqui no canal, galera, nos vídeos mais recentes, né, e obviamente esse daqui tá incluso, eu tô colocando as coordenadas dos locais aqui na descrição, tá bom? Então eu coloco aqui na descrição as coordenadas do Maps, se vocês tiverem interesse de conhecer, tiverem aqui por perto. E eu coloco também o link dos equipamentos que eu uso, né, aqui nas minhas viagens, para quem tiver interesse em comprar também. Câmera, drone, tripé, etc, etc, etc. Beleza? E quem não se inscreveu, se inscreve aí. Importantíssimo pra gente manter o canal aqui num crescimento constante, né? E para que eu traga cada vez mais conteúdos aqui para vocês. Fechou? Então vamos embora. A gente tem mais 1,5 km aqui de trilha. Estradinha com muito cascalho, com muita pedra. Eu vi umas pedras afiadas ali atrás. Então todo cuidado é pouco, né? E sem falar que a gente tá num declive brabo aqui, galera. Opa! Que isso? Curvas do Rola Moça. Que da hora, galera. Uma pequena estradinha de asfalto aqui que eu confesso que eu nunca imaginei que teria isso daqui no meio dessa pequena trilha. Provavelmente feita porque, como aqui é um terreno de aclive, declive, provavelmente ficava muito ruim, né? Muito acidentado. Então eles só jogaram um asfalto aqui por cima. Dá pra ver que ele é bem rústico, né? Pra poder dar uma segurada. Olha que coisa mais linda, cara. Os pezinhos de laranja lá embaixo. É. Serra do Rio do Rastro? Não, aqui é a Serra da Curva Rola Moça. Que da hora, olha. Que da hora, galera. Tô curtindo pra caramba. Eu nunca subi ou desci uma serra com essa moto. Eu tô tendo uma pequena experiência aqui. Olha que legal. Puta merda, como a gente fica feliz por bobeira, né? Ai, ainda vou trazer pra vocês, galera, vídeo visitando o Rastro da Serpente, Serra do Rio do Rastro, todos esses clichês, né, de viagens de moto, que são meio que uma obrigação, né? É canônico. A gente tem que ir pelo menos uma vez na vida, né? Opa! Chegamos! Olha isso! Cara, que legal! Vamos ver o que nós temos aqui. É, turma, vamos lá. Não sei se vai ficar legal a imagem, porque a gente tá meio que contra a luz aqui, contra o sol, né? Então aqui a gente tem uma baita de uma árvore que talvez... Será que é uma mangueira? Deixa eu ver. Sentir o cheiro. É uma mangueira. Um pé de manga que não tem manga, não deve estar na época. Aqui a gente tem esse monumento que se chama Monumento em Homenagem aos Imigrantes Japoneses. Esse monumento ele foi criado, ele foi construído, galera, em 1953 para poder homenagear
os imigrantes japoneses, né? Os primeiros colonizadores japoneses aqui da cidade de Monte Alto, que chegaram em 1939, né? Mais ou menos ali uns 76 anos atrás, né? 76, 75, alguma coisa assim. Não sou muito bom de conta de ano, não. Então esse monumento ele foi construído para poder homenagear, e logo depois da chegada desses primeiros colonizadores japoneses, foi criada uma cooperativa, né? E essa cooperativa triplicou o número de japoneses aqui na região. Então essa cooperativa começou com 80 japoneses, só japoneses, e a partir daí é história, né? Aqui a gente tem uma inscrição em japonês. Quem souber ler aí, escreve para nós. E aqui a gente tem uma inscrição maior. Será que dá para ver no tradutor? Vamos ver. Câmera. Ai, galera, não vai rolar porque tá sem internet. De todo modo, eu vou tirar uma foto. E se eu conseguir depois fazer a tradução usando a foto, aí eu posto para vocês aqui. Eu vou colocar aqui no vídeo. Fechou? Aqui a gente tem um mamoeiro. Bem legal, aqui tem bastante pé de laranja. Aqui na cidade de Monte Alto, galera, tem bastante pé de laranja. Tem uma cultura bem forte aqui para cítricos, né? E uma outra curiosidade legal, né, também sobre os japoneses, quando eles chegaram aqui na cidade de Monte Alto, a cidade tinha uma concentração de lavouras de café, né? Então só tinha café, 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 e teve uma crise naquele momento relacionada ao café, que eu não sei dizer para vocês exatamente o porquê. E foram os japoneses que trocaram algumas lavouras de café por algodão. Então essa troca, né, ajudou no desenvolvimento da tecnologia, trazendo desenvolvimento de questão ali de solo, de recondicionamento. E por conta disso tudo aí, a cidade cresceu ainda mais, né? Então olha que interessante. Só tinha café, veio o japonês, plantou algodão, né? E o algodão acabou trazendo mais desenvolvimento para a cidade. Que legal, cara. Vamos ver o que tem aqui. Olha que interessante. Um pé bem pequenininho de limão, tamanho de uns 80 centímetros, cara. Já cheio de limãozinho, olha. Limãozinho nada, o tamanho desse limão Tahiti. Caraca, que da hora, galera. Olha isso, eu achei que fosse pé de laranja, mas não é, pé de limão, olha. Caraca, que legal. Carregadíssimo, carregadíssimo. E eu vou levar de souvenir. Souvenir comestível. Uns 4 limõezinhos, né? Fazer um mojito. Adoro um mojito, galera, com hortelã bem fresquinho, limãozinho. Aquele rum. E é isso. Tem que tomar cuidado aqui porque limoeiro tem espinho, né? E um macete, galera, que eu não sei se todos conhecem, que os limões que tem a casca mais lisa, eles são os que tem mais suco, né? Então se vocês puderem escolher ali no mercado os limões com a casca mais lisa, mais brilhante, é os que tem mais suco, né? Eles são melhores do que os limões que são mais enrugadinhos. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês falando o que eu carrego aqui nessa caixinha, caixa de Pandora. Galera, e num lugar aqui como esse que eu encerro essa segunda parte do vídeo para Monte Alto. Na próxima semana eu vou lançar um próximo vídeo da terceira e última parte de nós visitando, da gente visitando ali a cidade de Monte Alto e mostrando alguns dos pontos turísticos, né? Tem muita coisa lá em Monte Alto. Selecionei as melhores e no próximo vídeo, terceira e última parte que eu vou postar na semana que vem, terça-feira, 8 horas da noite, vocês vão ver tudo isso detalhado. Fechou? Então,
Agradecer a todos, se inscreva aí no canal ainda quem não se inscreveu. Fiquem com Deus e uma excelente viagem para vocês. Tchau, tchau.